Olá, nós estamos aqui com mais um Mary e Você. E nós queremos ter um bate-papo bem especial, porque nós vamos trazer um assunto que é referente a todos nós. Quando nós nascemos, já começamos a envelhecer. E a minha convidada vai conversar com a gente sobre a terceira idade. Bem, a maior conquista de um país, de um povo, é o envelhecimento da sua população, porque valoriza a sua própria história. Por isso, a nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, assegura que o Brasil deve promover o bem de todos, sem preconceito, inclusive de idade. É dever da família, do Estado e da sociedade amparar as pessoas idosas, assegurar a sua participação na comunidade, garantir o direito à vida e defender a sua dignidade e o bem-estar. Eu tenho aqui comigo a Adriana Santos de Oliveira. Ela é coordenadora de políticas públicas para a pessoa idosa da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná. Vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Pedagoga e professora, pós-graduando em MBA em Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes. Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento. Especialista em Gerontologia, Gestão Pública com ênfase em Direitos Humanos. Administração e Orientação Escolar. Organização do Trabalho Pedagógico. Olá, Adriana. Nós estamos aqui para falarmos da nossa vida, como eu disse no começo. Quando a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Mas nós estamos também em uma sociedade que a gente não pode. Eles colocam como regra, você não pode envelhecer. O seu rosto não pode ter rugas, seu cabelo não pode ficar branco, você não pode adquirir um pouquinho de peso a mais. Regras que nos escravizam. E o que você tem a falar com a gente sobre a terceira idade? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Para nós é sempre uma satisfação. Quero agradecer em nome do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, o CEDIP Paraná, e também em nome da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. E agradecer em nome de todas as pessoas idosas que a gente tem, né? Sim. Porque quando a gente traz o tema do envelhecimento para a pauta e para a agenda, a gente está trazendo a discussão das pessoas, dos seres humanos que a gente tem, independente da sua faixa etária, mas considerando essa pessoa na sua totalidade. Então, falar de envelhecimento é uma necessidade. E como você bem apontou, é uma conquista, né? Uma conquista que vem por meio da educação, que vem por meio dos avanços tecnológicos, da medicina, né, ao longo dos anos. Então, envelhecer não é um favor, é de fato uma conquista. Sim. E para isso a gente precisa trabalhar também a população, as pessoas de uma forma geral. Numa sociedade que é voltada para a aparência, né, uma sociedade capitalista, onde o jovem ele é valorizado ao extremo, e não que não deva ser, ele deve ser sim, todas as etapas da vida são fundamentais. É difícil envelhecer nessa sociedade em que o novo é que é considerado. Mas é completamente injusto. Como você bem disse, cada fase é importante, né? A nossa infância, ali a gente está desenvolvendo tudo, captando muitas coisas. A nossa juventude, nós estamos passando por vários processos, a gente é muito insegura, muita coisa a gente está colocando em prática daquilo que a gente recebeu na infância. Estamos nos preparando para o nosso futuro. E aí vem a fase de adulto, né? Conquistas, isso, trabalho, a formação, colocar ali no trabalho tudo aquilo que você recebeu na teoria. Aí vem a outra parte que a gente vem acolher os nossos frutos, daquilo que tudo que a gente semeou. E é uma coisa tão natural. Por que eles colocam essas formas que a gente tem que entrar e ficar, não, para sempre young, né? Para sempre com o rosto que você nasceu? Isso é injusto. De fato, a gente precisa mudar a forma como nós enxergamos o envelhecimento. É injusto quando quando é colocado para nós que só uma fase prevalece em detrimento de outra.
E aí é uma questão de mudança cultural. Né? Nós não fomos preparados para o envelhecimento. As pessoas envelheciam e logo morriam. Sim. E eram poucas, não eram muitas pessoas que envelheciam. Hoje a gente tem um percentual gigantesco de pessoas. Inclusive, nós já temos 22 milhões de idosos por aqui. Sim, só no Paraná a gente tem mais de 1.800.000 pessoas idosas. Pessoas centenárias, segundo os dados do último IBGE, nós temos 1.299 pessoas centenárias no Paraná. E desses centenários, 70% são mulheres. Então, seremos maioria idosas, mulheres sozinhas. Porque o homem também, infelizmente, a gente também não tem uma cultura do cuidado para o envelhecimento. E o homem acaba, embora nasçam mais homens, a gente envelhecem mais mulheres. Eles vão antes. Porque eles são cabeça duras. Porque... São cabeça dura, não se cuidam, não gostam de ir ao médico, são resistentes a fazer exames, a fazer exercícios, alimentação. Eu gosto de comer o que eu gosto e continuo daquele jeito. Consequentemente, ficam doentes e falecem. Além disso, temos as questões de trabalho, né? De trabalho mais duro, mais insalubre, e também o índice de criminalidade, né? Maior na faixa dos jovens até os 29 anos. Que nem chegam a 40. Que nem chegam a envelhecer. Não chegam nem a cumprir a sua fase adulta. Né? Então, quando a gente traz o envelhecimento, quando a gente traz a velhice, a gente está trazendo uma série de questões de cuidados, orientação, também assim, a aceitação de que você está envelhecendo. Então, hoje, por mais que a gente tenha a tecnologia a nosso favor, a medicina, e você pode e deve se cuidar, você pode fazer uma cirurgia, pode fazer uma plástica, pode fazer qualquer coisa. Você vai ter 60 com aparência de 40, ou 40 com aparência de 20. O fato é, a sua idade é 60 anos. Sim. A sua idade biológica, né? Fisiológica. Os seus órgãos. Os seus órgãos. E, assim, por aparência, é importante você cuidar. Acho que é relevante. A gente está numa sociedade que também preza por isso e a gente não está alheio a tudo isso. Sim. Porém, a gente também precisa entender que o processo de envelhecimento não deve ser um sacrifício. Não é a morte. Não é a morte. Pelo contrário, é uma nova etapa. Uma etapa como outra qualquer, e uma etapa em que você vai ter que levar em conta, e acho que daí é uma construção no curso da vida. Hoje, como política pública, nós pensamos o envelhecimento não só a partir dos 60 mais, mas no curso, desde a sua infância até aos 60 mais, 80 mais, 100 mais, né? Então, os cuidados, as escolhas que eu faço hoje, as condições e as políticas públicas disponíveis que eu tenho hoje vão impactar na forma como eu vou chegar nos 60 mais. E no tempo da minha avó, não havia essas políticas públicas, né? Então, há um impacto na sociedade. Então, por isso nós podemos até dizer, isso estão nos ajudando a viver mais. Por quê? Se nós temos mais transporte e as pessoas não têm que fazer viagens tão longas e perigosas que vão, exigir mais delas, elas se poupam, né? Se hoje nós temos mais remédios ou nós sabemos como nós comermos melhor, né? Que antigamente era a base da fritura, tudo na fritura, e as pessoas tinham muita pressão alta, ataque de coração e não sabia por quê. Hoje nós já sabemos, podemos evitar certas coisas. E isso colabora também para o nosso envelhecimento, viver mais, não é isso? Isso mesmo. Aí é uma questão da gente ter, como eu já falei anteriormente, acho que eu vou bater nessa tecla durante a nossa conversa, porque hoje o nosso grande desafio, além de melhorar e ampliar as políticas públicas que já acontecem e trazer novas, é também trazer esse conceito e essa mudança cultural na mente das pessoas. Que todas as pessoas enxerguem uma pessoa idosa como uma pessoa que tem o direito de continuar a sua história, continuar a sua trajetória, continuar seus sonhos. Ela não tem que ser repelida de nada, ela tem direito de escolha. É por isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos fazendo esse podcast, para que as pessoas ouçam, raciocinem
E tem uma outra visão. Sim. A gente, ali na nossa coordenação, a gente tem o Disque Idoso Paraná, que é um canal de orientações, informações e também de denúncias de violação de direitos. E eu estou trazendo essa informação porque ali naquele espaço, onde a gente recebeu só em 2023, nós fizemos, né, mais de 6 mil atendimentos, entre denúncias, orientações e informações, mais de 6.370 atendimentos. Não, e né? qual é o número para fazer? Nosso número é o 0800 141 0001. Ok. Né? Então, dentro desses dados, a gente escuta muito a população idosa e outras pessoas que ligam para nós. Então, dentro das principais dificuldades que a gente tem hoje dentro vamos dizer assim, do enfrentamento ou da violação de direitos, seria a violação psicológica e a violação verbal. Né? Então, a forma como a pessoa idosa é tratada já na sua condição dentro da sua família. Sempre quando eu vou falar de pessoa idosa, eu sempre peço para a pessoa que está comigo, e eu quero pedir para as pessoas que estão nos ouvindo, também se colocar nesse lugar, né? Nesse lugar de alguém que envelhece. Nós estamos aqui conversando há 5, 10 minutos e vamos ficar aqui algum tempo, envelhecendo juntas. Nós não estamos rejuvenescendo, estamos envelhecendo. E todas as pessoas que estão nos assistindo também. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de alguém que envelhece, a gente passa a ter um outro entendimento na medida em que, claro, respeitando a nossa condição que a gente está hoje. Mas coloque-se no lugar de alguém que vai envelhecer, porque você só não vai envelhecer se você morrer antes. Né? Senão você vai envelhecer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que, além de você se colocar nesse lugar de alguém que envelhece, é você observar onde estão as pessoas idosas que fazem parte da sua história, da sua vida. Seja na sua casa, seja no seu bairro, na sua comunidade, no seu local de trabalho. Onde elas estão? Que lugar elas ocupam? Então, vamos pegar a nossa casa. Qual é o lugar da pessoa mais idosa? O lugar à mesa, o lugar na discussão, no debate, o lugar nas escolhas, o lugar na hora de ir no mercado. Será que elas têm lugar? Será que elas têm lugar? E daí eu observei outro dia, conversando com algumas, e nos encontros que a gente vai nos municípios, com as pessoas idosas. Você vê uma pessoa idosa numa fila de banco, as pessoas se perguntam, por que ela está nesse horário? Você vê ela no horário, tomando um ônibus, por que não pega um ônibus num outro horário? Né? Se ela resolver namorar, por que está namorando nessa idade? Se resolver ficar sozinha, também resolveu ficar sozinha, não quis se envolver com ninguém. Crítica. Sempre há uma crítica. Então, às vezes, a gente se pergunta, qual é o meu lugar? O meu lugar são todos esses. O lugar da pessoa idosa são todos esses lugares. É a dignidade. É a dignidade. O poder de escolher. Escolher, se você tem condições, e vamos ressalvar aqui, autonomia, independência e capacidade funcional plena, que você consegue tomar suas decisões, não há por que alguém te impedir. E a gente tem que se colocar, e eu acho que é o trabalho grande que nós temos hoje também com a família, Mary. A família precisa entender que a pessoa idosa não virou uma criança, não precisa diminuir o nome dela, não precisa chamar ela de vovozinho, de idosinho, não precisa. Chame-a pelo nome que ela tem. Olha, nós tivemos um grande marco que foi o Estatuto do Idoso, não é isso? Sim. A partir dali, houve uma grande mudança. Nós estamos caminhando positivamente para nós reafirmarmos o direito de cada idoso na nossa nação. Por exemplo, eu tive a possibilidade de viver na Europa e nos Estados Unidos também, e na África. E pude ver os idosos nessas culturas. Na Europa e nos Estados Unidos também, a gente vê idosos assim, eles fazem tudo. Eles fazem tudo, não existe aquela etiqueta assim, eu sou bem velhinho, eu já estou morrendo. Não, estudam, fazem esporte, compras, andam normalmente. Hoje em dia, mais do que nunca, né, novas formações, né, se formam de novo, fazem faculdade, universidade. Eu também li que agora eles estão partindo para fazer o intercâmbio. Está acontecendo isso. A pessoa já casou, os filhos já casaram, a pessoa já não tem mais tantas responsabilidades, preocupações. Estão indo viajar para outros países para conhecer outras culturas, passar alguns meses lá, mesmo sendo idosos.
porque tem uma habilidade, tem saúde para isso, também tem os limites, né? Sim. Mas por que nós, brasileiros, temos que ter essa visão? Não, já a vovozinha tem que ficar quietinha, sentadinha aí e não fazer nada. Não é isso? É uma questão cultural. Também estive numa visita recente com a nossa secretária em Portugal, depois estivemos em Roma e também estive no Chile num congresso com os 5 continentes reunidos. Conta pra gente, então, o que você escutou lá? E aí, assim, eu cheguei em Portugal esperando que eu ia encontrar coisas muito diferentes das nossas. Embora a gente estude num livro, ouça em outro, ou num lugar e outro, lá a gente foi para ouvir um pouco sobre as políticas de cuidados para a pessoa idosa que existem lá. Nós temos muito mais legislações, nós temos muito mais trabalho acontecendo aqui. Nós temos uma rede gigantesca de trabalho dentro da assistência social e na garantia de direitos e em outras secretarias. Gente, presta atenção, porque a maioria dos brasileiros gostam de sempre valorizar que lá fora é melhor do que aqui. Não, E nós estamos à frente. Sim. E antes de começar, você me disse que o Paraná, fala do Paraná, conta pra gente aí do Vou Paraná. contar. Então, só para eu fechar essa ideia do que a gente viu lá, né? Então, assim, tem muito mais pessoas idosas. Portugal hoje é um dos países mais envelhecidos que nós temos no mundo. As pessoas idosas estavam em todos os lugares, estavam trabalhando nos restaurantes, assim como estavam se servindo nos restaurantes. Estavam nos táxis, nos Ubers que a gente tomou ali, em todos os espaços. É normal, uma pessoa idosa não é vista como alguém que está atrapalhando, que está trazendo alguma coisa... Como se fosse um favor. Exatamente. Não. Ela é respeitada, né, como outro de qualquer faixa etária, como tem que ser, né? Vamos dizer assim, como tem que ser. E eles não têm o número de políticas públicas que nós temos aqui, o número de ações que nós desenvolvemos. E aí eu quero reforçar que, quando eu falo de política pública, eu não estou falando só da assistência social, nem só da garantia de direitos, nem só da educação. Eu estou falando de uma gama de secretarias que cada uma tem o seu papel fundamental e importante nisso tudo que acontece no Estado e nos municípios, né? Então, o que eu identifiquei? Qual é a grande diferença que eu vi lá daqui? Nós trabalhamos muito. O Brasil, eu vou falar do Paraná, né? O Paraná, de uma forma geral, ele trabalha muito. Se desenvolvem muitas atividades voltadas para todos os públicos. Mas a gente ainda não tem o que eles têm lá. Uma cultura, um pensamento, uma mente voltada para o cuidado da pessoa idosa. A gente fala de pessoa idosa quando a gente está envolvido com isso. A maioria das pessoas não enxergam que existe uma pessoa idosa 60 mais ao seu lado. Você convive com elas e você não entende o que significa ter 60 mais. O que significa ter especificidades. Tem um jeito de andar. O meu tempo de atravessar o sinaleiro aos 45 anos é é diferente de uma pessoa nos 60, nos 80. É diferente. O meu tempo é diferente de uma pessoa de 20 anos. Na travessia. As gôndolas do supermercado, o meu jeito de pegar um alimento, alguma coisa lá na prateleira... As alturas, né? Também, isso. né? Não se respeita que a necessidade de uma pessoa idosa ou de uma pessoa com deficiência, né? Eu diria também uma moda inclusiva. Não se pensa roupas para a população idosa que sejam bonitas também, que sejam só que você coloca uma coisa... De bom gosto. De bom gosto. Parece que tudo tem que ser, sabe, muito relativizado, muito no elástico. Tem que ser feito e pensado produtos adequados, com materiais bons e com a necessidade da pessoa idosa. Por exemplo, uma calça jeans não pode ser com zíper, tem que ser com aquele velcro, por exemplo. Um tênis bonito, um sapato bonito. Sem amarrar. Mas pensado para esta pessoa, porque vai chegar um dia que eu não vou alcançar mais o zíper do meu vestido. Então, eu preciso, talvez, de um vestido com zíper aqui na frente ou com velcro. Isso tem que ser um desenvolvimento natural da sociedade. Tem que se pensar nisso. Isso. Porque o nosso futuro é esse. Né? Envelhecer cada vez mais a população, vai aumentar. Né? Hoje em dia, as pessoas estão tendo poucos filhos. Sim. Está se optando a ter mais pets, animais, do que filhos, crianças. Sim. Então, menos crianças, menos jovens e mais pessoas maduras. Sim. Então, como será? Como vai ser o ônibus, o carro,
o comércio, calçadas. as calçadas, o Sim. local de atravessar. Então, o Paraná, hoje, a nossa secretaria, nós temos lá a nossa secretária que traz esse olhar atento para a cidade amiga da pessoa idosa. Cidade voltada conforme os moldes da Organização Mundial de Saúde. Né? É uma rede global de cidades amigas da pessoa idosa, pensadas para todas as pessoas. Então, a nossa casa pensada para uma pessoa idosa e pensada para uma situação de uma pessoa com deficiência. Por exemplo, um exemplo. O tempo de ficar parado o ônibus no ponto, na paragem. Sim. Tem que esperar as pessoas subirem. Eu lembro quando eu era criança, lá no Rio de Janeiro, mal a pessoa subia. Quantas pessoas sofreram acidente e o motorista arrancava com o ônibus, a pessoa caía. Então, até isso, tudo tem que ser pensado. Isso, e isso são políticas públicas, mas também tem aquilo que eu posso fazer dentro da minha casa, que a gente precisa lembrar que a política da pessoa idosa, ela é uma política que envolve sociedade, Estado, né, Família. e família. Então, a própria casa. Quando você compra a sua casa, se na sua casa tiver lá um armário que você precisa de um banquinho para subir, ela não foi pensada para todas as pessoas. Se você nasceu uma criança, você tem que colocar aquele negocinho redondo para não bater a cabeça, essa casa não foi pensada para ter uma criança. Se você precisa trocar os móveis, ou trocar os tapetes, ou trocar o piso, então a partir daí eu pensar uma casa para todas as pessoas, porque ela não é pensada nem para a mulher. Se não tem elevador, nem para pessoa com deficiência, nem para pessoa idosa, nem para criança. Para quem que foi pensado nas nossas casas inicialmente? E esse não é um discurso, é uma constatação, né? Foi pensada para preferencialmente homens saudáveis, adultos. Pode ver nisso. Contra as mulheres, porque até o armário da cozinha ou o nosso guarda-roupa é mais alto e a gente não alcança, a gente precisa de um banquinho para colocar. Você falou isso da casa, eu me lembrei. Uma vez a gente foi alugar uma casa, né? E aí, a minha mãe, ela vive conosco, né? Ela é uma idosa, ela vive conosco. E aí, o quarto que supostamente seria dela, eu olho assim, uma banheira, com uma escadinha assim, que ela tinha que descer. Eu falei, não, eu não quero essa casa. Porque eu nunca vou ficar sossegada quando a minha mãe tiver que tomar banho. Sim. Não tem e queda é uma questão de saúde pública no Brasil, principalmente queda de pessoas idosas. Inclusive, a gente tem um mês dedicado a isso, que é o mês de junho, que é o mesmo mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Dia 24 de junho é o Dia Mundial de Enfrentamento, né, de falar sobre quedas. E eu queria só retomar uma coisa que você falou sobre essa questão das viagens, né? Que a pessoa idosa ela tem o direito de viajar, e você viu no mundo fora que isso acontece com mais frequência. Então, eu queria trazer que o Paraná também tem pensado nisso, nessa nossa construção, nessa nossa viagem que a gente fez. Nós sentamos com a secretária Leandre Dal Ponte, que é a secretária nossa lá, e lá nós fizemos, junto com a Secretaria do Turismo, um projeto inovador que o governador apoiou, inclusive colocou o recurso para que isso acontecesse, que é o projeto Viaja Mais 60. Foi uma deliberação de recursos via Fundo Estadual, né, Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, né, aprovado pelo nosso Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa e repassado aos fundos municipais. É um recurso exclusivo para viagens para pessoas 60 mais. Agora explica assim, traduz para gente. Como vai funcionar? Então, eu sou idosa, eu quero viajar, como é que eu faço? Então, você tem que procurar lá o seu município. O município vai estabelecer critérios, porque é um projeto inicial, um projeto piloto que nós estamos fazendo. Foi para todos os municípios. Então, nós tem critérios, o Estado tem critérios legais para fazer um repasse. Então, o município tem que atender, tem que ter Conselho Municipal, Plano e Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Ativos. Então, nós refizemos o repasse desse valor para que a secretaria a qual está vinculado o conselho possa executar viagens com roteiros para 19 grandes regiões do estado do Paraná. O Paraná tem 19 regiões grandes em que você pode fazer viagens, passeios, conhecer o nosso estado e valorizar o nosso turismo. Por exemplo, no município de Curitiba, as pessoas idosas, elas devem se dirigir
ao Conselho do Idoso? Procurar no seu município o CRAS, né? O CRAS, para poder verificar. A Secretaria de Assistência Social vai organizar essa viagem. Provavelmente, gente, dentro dos critérios, a nossa prioridade não é exclusividade. A nossa prioridade, o nosso público, o nosso repasse de recursos é para todas as pessoas 60 a mais. Mas o município vai estabelecer uma prioridade. De preferência, preferencialmente que estão no cadastro único. Que estão fazendo parte dos centros de convivência, né? Que são pessoas idosas que estão ali, que inseridas. Inseridas. Preferencialmente aquela pessoa idosa que nunca viajou, que nunca saiu, porque viajar é turismo, é cultura, lazer, traz bem-estar, traz saúde mental, traz o direito de pertencimento, né? Que eu não nasci só para trabalhar, daí agora eu não trabalho mais, eu não existo. Não, eu existo, eu tenho desejos e vontades. Exatamente isso, Adriana, que eu sinto que é o que mais pesa neles. Hoje eu não produzo mais, hoje eu não trabalho, então eu não sirvo para nada. Isso fica na mente deles. Mas não, a própria existência deles aqui é muito importante para a gente. Está aqui dentro da nossa família, na nossa casa, você continua vivendo. Sim. Então, a gente tem que terminar. Ai, que pena. A gente tem que ter. Mas, por favor, eu quero te pedir, fala para essa pessoa que está acompanhando o nosso podcast, o que, para você, a pessoa talvez seja da terceira idade ou tem alguém na família da terceira idade, o que essa pessoa precisa ter em mente? Ok. Em primeiro lugar, eu quero dizer assim, né, que o Estado do Paraná é um Estado reconhecido como um Estado amigo da pessoa idosa. Recebeu um diploma disso. E o Conselho Estadual também. Isso quer dizer algo. Quer dizer que a gente está pensando em ações, em transformar o nosso Estado num Estado para todas as pessoas e que a gente tem trabalhado incessantemente para isso, trazendo ações contínuas dentro dos 399 municípios. Mas, para além disso, eu queria dizer que você tem direitos, que você tem, e eu vou fazer uso da palavra da nossa idosa que trabalha com a gente, a nossa assistente social, dona Vera Lúcia, e ela disse para nós assim: o que uma pessoa idosa quer é o direito de continuar. O direito de continuar a sua história, de continuar a sua trajetória, o direito de ter prazeres e lazeres diferentes, também cumprindo com as suas obrigações. Então, nada nem ninguém deve dizer o que uma pessoa idosa pode ou não fazer. Salvaguardada, claro, as situações de saúde, você tem direito de escolha. Você tem direito de pertencer. Você não está aqui de favor. Não se guarde, né? Não se vamos dizer, não se coloque num lugar de reclusão. Se coloque como protagonista da sua história. E para aqueles que estão no processo de envelhecimento, que estão no caminho, esse dia vai chegar. Se tudo correr bem, você vai envelhecer. Então, até que isso aconteça, você tem todas as chances do mundo de fazer hoje uma história diferente para o seu envelhecimento. Fazer escolhas saudáveis, fazer escolhas assertivas. E quando eu falo escolhas assertivas, eu estou dizendo, participe ativamente no seu município das decisões que dizem respeito às políticas públicas voltadas à pessoa idosa. Se informe, leia o Estatuto da Pessoa Idosa e cuide, né, do seu próprio futuro, inclusive, né, e da população que já está envelhecida. Ok, muito obrigada, Adriana. E eu quero encerrar com uma frase. É preciso pensar hoje em um futuro em que os idosos serão a maioria. Envelhecer é um direito e um processo natural da vida. Não adianta você querer escapar. É um processo natural e nós temos que usufruir de tudo isso com muito prazer, porque é um dom de Deus que nos deu, que é a vida. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.